Olá, você fez um bom trabalho clicando nesse vídeo aqui. Eu sou a Jenny e hoje eu vou contar para você o caso Ivan Milat, o assassino de mochileiros. Mas antes, eu gostaria de pedir para que se inscrevesse no canal, ativasse o sininho e deixasse um like. E se quiser, me siga em outras redes sociais. Sem mais delongas, bora pro caso. I'm nobody. I'm a tramp, a bum, a hobo. Nascido em 27 de dezembro de 1944 na cidade de Guildford, Austrália, Ivan Robert Marko Milat era um integrante de uma extensa família de imigrantes da Croácia. Por ter crescido assim com seus 3 irmãos em remotas áreas rurais, não existem muitas informações que sejam confiáveis dos seus hábitos e comportamentos durante a infância. Porém, é preciso dizer que Ivan não tinha uma boa reputação. Nos arredores de onde morava, a polícia frequentemente visitava a fazenda da família. Por volta dos 17 anos de idade, Ivan Milat já havia praticado alguns delitos, como roubos, furtos de veículo, tendo enfrentado diversos problemas legais em decorrência de suas atitudes. Em 1971, aos 27 anos, Ivan foi acusado de estuprar 2 mulheres a quem forneceu carona de Liverpool a Melbourne. As mulheres disseram em seus depoimentos que ele estava armado com uma faca e carregava cordas em seu carro, mas foi absolvido por ausência de provas. Ivan casou-se com Karen Duck em 1984, mas se separou em 1987 e o divórcio ocorreu em 1989. No fim da década de 80, a exótica Austrália passou a ser um dos destinos turísticos favoritos para os jovens de várias partes do mundo, que procuravam novas experiências através de viagens pouco programadas. Eram chamados mochileiros. Muitos deles possuíam o costume de pedir carona nas estradas, com o intuito de reduzir as despesas com o transporte. Joanne Walters, uma jovem proveniente do país de Gales, viajava pela Austrália, além de trabalhar como babá em uma casa de família em Sydney, para ajudar nos seus gastos, assim como a sua amiga Caroline Clark. Em abril de 1992, as duas amigas realizaram uma viagem para explorar os novos locais, mas desapareceram. A família para quem Joanne trabalhava se preocupou e entrou em contato com os pais da jovem, que imediatamente viajaram à Austrália, onde participaram de diversos programas de TV, com o intuito de que Joanna fosse localizada. Em 19 de setembro, 2 homens encontraram na floresta estadual de Belanglo, a 120 quilômetros de Sydney, restos mortais humanos em uma cova improvisada. A polícia deu início a investigações e constatou que aqueles eram corpos de 2 jovens que haviam desaparecido meses antes. O corpo de Joanne havia sido perfurado 14 vezes por uma faca, e Caroline havia sido atingida na região do crânio por 10 vezes, com uma arma calibre 22. Diversos registros de mochileiros desaparecidos começaram a surgir, mas a polícia negava a existência de uma possível ligação entre os homicídios e os desaparecimentos. Durante as investigações, foram listados moradores que frequentavam a região da floresta. Logo, surgiu informações provenientes de perícias dos projéteis de que a arma utilizada no homicídio de Caroline foi uma rifle Ruger 10-22. Porém, registros de importação mostraram que existia mais de 50 mil rifles Ruger 10-22 na Austrália. Em 5 de outubro de 1993, um homem colhendo lenha na floresta estadual de Belenglo encontrou um crânio humano. A polícia foi chamada e logo constataram a existência de 2 corpos em uma cova improvisada, muito semelhante à utilizada nos homicídios de Caroline e Joanne. As vítimas foram identificadas como James Harold Gibson e Deborah Phyllis Everest, 2 amigos australianos vistos pela última vez em 30 de dezembro de 1989, quando saíram de Sydney com o intuito de pegar caronas até a região sul do país. Os corpos possuíam diversas perfurações realizadas por uma grande faca de caça. Em 1º de novembro de 1993, mais de 300 policiais realizavam buscas na floresta estadual de Belanglo, quando encontraram o corpo de Simone Schmid, uma mochileira alemã que havia desaparecido em janeiro de 1991, quando pegava caronas na região de Sydney. Simone também possuía evidências de ter tido sua vida ceifada através de perfurações de uma enorme faca de caça.
3 dias após a descoberta do corpo de Simone, foram encontradas mais 2 covas improvisadas com os corpos de 2 mochileiros desaparecidos, os alemães Anja Habskuschid e Gabor Neugebauer. Anja foi decapitada, mas a sua cabeça não estava no local do crime, enquanto Gabor foi atingido por 6 vezes em sua cabeça com balas calibre 22. A essa altura, a nação australiana estava chocada com os acontecimentos. Todos os jornais estampavam notícias dos homicídios praticados pelo assassino de mochileiros. Milhares de informações apontavam nas delegacias, informando o desaparecimento de mochileiros e informações de possíveis suspeitos. Em novas buscas pela floresta, foram encontrados vestígios de um acampamento com cartuchos que aparentemente eram provenientes de um rifle Ruger 10-22. Exames posteriores constataram que eles haviam sido disparados da mesma arma utilizada nos homicídios dos mochileiros. Informações continuavam chegando à delegacia, até que a polícia detectou alguma coisa em comum em várias vítimas. Diversas denúncias citavam a família Millett como sendo formada por pessoas estranhas fanáticas por armas que praticavam caça na floresta da região. Em uma investigação minuciosa, descobriram que Ivan Millett havia sido processado por estuprar 2 mulheres a quem forneceu carona em 1971. Apesar de não ter sido condenado, isso chamou a atenção das autoridades, que, checando seu registro de trabalho, perceberam que Ivan teve folga em cada um dos dias que os mochileiros encontrados na floresta de Belango desapareceram. Ivan Millett havia se tornado um suspeito principal dos homicídios. A polícia continuava investigando Millett quando receberam um telefonema da Inglaterra. Um homem chamado Paul Onions, que soube dos acontecimentos através do noticiário internacional, alegou que havia realizado uma viagem como mochileiro à Austrália em 1990. Paul informou que aceitou a carona de um homem que se identificou como Bill, nos arredores de Sydney, e após conversar um pouco, o motorista parou o carro e sacou uma arma de fogo, além de uma fronha e uma corda que estavam debaixo do banco do veículo. Paul desceu do carro e correu pela rodovia quando foi derrubado pelo motorista e entraram em luta corporal. Após conseguir chamar a atenção de um motorista que trafegava pela estrada, Paul pediu ajuda à mulher, entrando em seu carro e escapando do ataque. Paul reportou o acontecimento à polícia australiana, que tratou o caso como um assalto frustrado. Paul retornou à Austrália e identificou Ivan Millett como o homem que tentou sequestrá-lo. Em 22 de maio de 1994, muitos com mandados de busca, a polícia encontrou na residência de Ivan Millett cartão postal para o homem chamado Bill, nome utilizado na tentativa de homicídio de Paul Onions, um manual com instruções de utilização de rifle Ruger, justamente com o saco plástico que continha componentes de um rifle Ruger 10-22. Os exames periciais constataram que as marcas dos projéteis encontradas nos locais do crime eram compatíveis com as arranhaduras dos componentes do rifle encontrado na casa de Ivan. Mais tarde, itens pessoais como roupas, mochilas e câmeras fotográficas que pertenciam às vítimas dos homicídios foram encontrados nas proximidades da casa de Ivan e de seus familiares. Millett foi preso, mas negou o envolvimento nos crimes. O julgamento de Millett teve início em março de 1996 e teve duração de 12 semanas. Ivan negou a autoria, alegando que alguém tentou incriminá-lo. Em 27 de julho de 1996, Ivan Millett foi condenado à prisão perpétua pelos 7 homicídios, além de uma pena de 6 anos de prisão pelo ataque a Paul Onions. O número de vítimas de Ivan Millett pode ter sido muito maior, tendo em vista o alto número de mochileiros desaparecidos nos arredores de Sydney no fim da década de 80 e no início da década de 90. Em 8 de novembro de 2004, Ivan concedeu entrevista a um programa de TV, onde mais uma vez negou envolvimento nos delitos a ele imputados. Ivan escreveu, abre aspas, este lugar é como um caixão de cimento, fecha aspas, ao escrever uma carta na prisão. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostarem, já sabe, deixe um like e comente próximos casos que você queira. É isso, um grande beijo, tchau, tchau.